Boa noite a todos. Esse é o nosso segundo encontro da disciplina de Informática e Sistemas de Informações Contábeis. Então, a gente, na aula passada, começou a falar a respeito do nosso assunto, né? E o primeiro ponto era abordar a respeito dos pontos relacionados à informática. Mencionei que é cobrado em concursos. É claro, quanto mais elevado o nível de concurso, mais ele vai exigir de você conhecimento a respeito dos sistemas e não em relação à informática, digamos, a questão da informática mais básica. É claro que, comentei também, que você tem diversos cursos técnicos, né? A gente está com o Fernando é de Brasília, Fernando pode dizer que tem concursos aí, show de bola, excelentes, né? Que com nível médio, é claro que o nível, eles são bastante concorridos, mas que dá para, né, ter uma remuneração bem legal, então é importante você ter, né, para chegar lá na frente também só para dar uma revisada. Eu sei que muitos dos termos a gente já conhece, vocês já conhecem, então é só para alguns pontos. Na aula passada, né, a gente começou falando a respeito do hardware, falamos do computador pessoal, né, notebook, tablet, falamos a respeito do que vem a ser o mainframe, né, e finalizamos falando a respeito dos periféricos. Aí nós falamos que nós temos periféricos de entrada, que eles vão mandar as informações, né, para a CPU, e nós temos periféricos de saída. Então, assim, o monitor, a princípio, ele é um periférico de saída, porque a CPU vai mandar a informação para o monitor. Só que nós temos, né, periféricos que eles são tanto de entrada quanto de saída. Por exemplo, um monitor que você consegue, né, touchscreen, você toca na tela e você dá os comandos, né? A impressora é um periférico de saída. Só que se ela também for impressora e scanner, né, então ela também, assim como a informação sai do CPU para a impressora, a ideia da função do scanner, essa informação é mandada para a CPU, tá? Aqui a gente tem, né, a questão de alguns periféricos, né, que a gente visualizou, e aí, se a gente voltasse um pouquinho mais, ó, a gente ia ter periféricos só de saída, né, e periféricos, né, de entrada, tipo teclado, aquele leitor óptico para ler o código de barras, scanner, webcam, né, e a gente finalizou a aula aqui, né, onde a gente entrava a respeito do software. Eu acho que talvez um ou dois slides aqui a gente tenha comentado, se eu me recordo. Então, o hardware é toda a parte física e o software, ele é a parte lógica do sistema computacional, né? Tem que ter uma situação, você não tem uma alma, você é uma alma e você tem um corpo. A lógica é, né? Para que tudo funcione, é necessário que tenha um software, que é toda a lógica, né? Para fazer tudo acontecer. Então, a gente vai trabalhar a classificação dos softwares quanto à sua funcionalidade. É verdade, a gente já tinha comentado isso aqui. A gente falou sobre sistemas operacionais, o Windows, né, mais conhecido, o Linux. Na aula passada a gente finalizou meio que por aqui, porque eu até comentei que no Banco do Brasil chegou um momento, né, a questão da licença do Windows, que daí o banco, quando eu trabalhava no banco, eles falaram assim, agora a gente vai começar algumas máquinas, né, algumas poucas máquinas iam permanecer utilizando o Windows, mas todos nós deveríamos utilizar o Linux, né? Então a gente começou a ter, foi desinstalado o Windows, e daí a gente começou a trabalhar com o Linux, e daí né, digamos, a gente está muito acostumado, então o cara fala assim, é o Word, é o Excel, né? Mas na verdade, como a gente tem o pacote Office, né? É um similar, né? Se alguém já trabalhou, tem assim, quem trabalhou, trabalha, ama e gosta, né? Só que muitas vezes a gente já está tão habituado com a questão do Windows que dá uma certa estranheza, né? Já tá, é a mesma coisa quem tem um aparelho da Apple, né, ele pega um outro aparelho e ele fala assim, meu Deus do céu, o que deu com esse teu computador? Tipo, né, tem uma diferença em relação a desempenho, e depois que você se habitua com um, né, todo mundo diz assim, não tem interesse de voltar. Né? Mac OS, né, ou Mac OS, né, o sistema Android. Então a gente tem, por exemplo, assim, ó, Android, né? A gente vê muita questão do Android, tablet, celular, Samsung e outras marcas, né? E a gente tem, né, o iOS, que é justamente dos aparelhos, né, o sistema operacional da Apple. Browsers, né?
Google Chrome, da Google, agora tem o Edge, né? Em relação ao Internet Explorer tem o Edge, né? Safari, Opera, Mozilla e Firefox. Comentei que quando eles começaram o processo, né, de digitalização dos processos judiciais, aí acontecia, acho que a mesma coisa aconteceu na área contábil, aí você queria fazer, tinha o certificado, tinha o token ali para fazer, aí não conseguia ler, eles diziam assim, não, doutor, na verdade, para fazer funcionar, o senhor não usa o Google, o senhor usa o Mozilla, né? Graças a Deus, hoje em dia, com qualquer um, você consegue acessar. Teve uma situação, às vezes acontece, dele não ler o token, né? Aí você abre uma guia anônima lá, ele lê o token e daí você consegue digitar a senha, né? E aí tem que limpar, às vezes, o que tem lá de memória e tudo mais, tá? Beleza, então, navegadores, falando de software, pacotes de escritório, teoricamente é para funcionar, ó, Celso, teoricamente é para funcionar em qualquer um, é verdade, né? É verdade. Depois eles vão aprimorando, né? Vão desenvolvendo. É claro que algumas coisas a, a gente sente, não sei, vou fazer, né? Tá gravando, enfim. Mas por exemplo, assim, ó, algumas coisas você tem que ter todo para funcionar num sistema operacional no outro, né? Então, assim, ó, eu particularmente, né? Eu estou falando com vocês, o Note é da Samsung, o outro monitor é da Samsung, o telefone é da Samsung, e eu tenho um tabletzinho que eu comprei da faculdade, que a faculdade ofertou lá um preço interessante, que, né? Enfim, que também era da Samsung, né? Também tem um outro tablet que é do filho, coisa e tal da Apple. Mas assim, ó, eu sou fã da Samsung, por quê? O ruim da Apple é o seguinte, né? Eu não dava muita bola para celular, chegou um determinado momento, a pessoa falou assim, meu professor, né? Uma aluna falou assim, meu professor, esse celular aí do professor aí, nem sei como é que o professor tem esse telefone. Eu juro, eu fui na loja e comprei um novo. Porque então assim, né? Que ela falou assim, não, professor aí ganha dinheiro, não tem telefone, né? Aí eu tinha, para mim era utilizar o WhatsApp e tudo mais e trabalhar, porque eu preciso do computador, enfim. E ela me comentou o seguinte, ela falou assim, ó, esse era um iPhone 3S, porque tipo assim, o que o pessoal ia comprando de novo, os mais antigos vinham para mim, sabe? Em relação ao telefone, que eu não dava bola. Aí ela falou assim, ó, se desinstalar o Instagram, o professor não consegue instalar mais, porque ela disse assim, não funciona. Eu falei, não, tá aqui funcionando. Ela falou, se desinstalar, não instala mais. Aí o que que acontece? No escritório, eles falaram assim, Rafael, vamos instalar o Trello no telefone. Também foi isso, tá? Foi duas coisas juntas. Instalar o Trello no telefone. Aí o aparelho da Apple disse assim, ó, o seu sistema operacional não permite você utilizar a versão do Trello. Você não pode baixar o Trello. Tá bom. Aí, deve ser alguma outra coisa. Aí uma outra coisa, a sua versão não permite. Aí eu fui na Samsung. A Samsung é o seguinte, com o sistema Android, né? Cara, aquilo vai funcionar até o momento que, digamos, o teu equipamento ele não suporta, que ele é muito ruim, né? Mas se não, ele não vai criar assim uma atualização que daí ele chega num patamar que depois as coisas não funcionam. Infelizmente acontece com a Apple, né? Mas todo mundo diz para mim assim, não, Rafael, isso aí nada a ver com o que tu estás dizendo, porque assim, ó, a pessoa compra um Apple e ele dura uns 4, 5 anos, depois é descartado. Isso é coisa de irmão velho, achar que tem que durar a vida toda, né? E eu não sei, algumas coisas eu penso assim, não, comprei aquilo lá, deixa lá, né? Tipo os telefones que eu fui comprando, né, ficou na gaveta lá parado, né? A não ser o que destruiu de vez, daí vai para o lixo, mas se não, tá? Beleza. Pacotes de escritório, né? Então, o Microsoft, né? A gente tem agora o Office Online, você consegue acessar online, né? Tem o Google Docs. Foi aqui que a gente parou na aula passada. Eu gosto muito aqui, ó, do Google, né? De você utilizar a questão do Google Docs e para tudo. Eu utilizo para trabalho. Quando eu quero ter tipo uma situação assim, ó, o arquivo está lá no Drive, eu compartilho com outros colegas, cada um consegue mexer, você consegue ver quem foi fazendo edições e vocês conseguem trabalhar em conjunto. Então, assim, ó, precisa fazer um trabalho, né? Dá para entrar lá
eu entro direto, digamos, no Drive, e daí eu começo a mexer e fazer, deixo lá salvo. E eu vou compartilhando. Isso faz com que Isso faz com que eu consiga trabalhar num arquivo, digamos que eu quero trabalhar em conjunto, vocês querem fazer um trabalho em grupo, vocês conseguem fazer esse trabalho em grupo, o outro colega consegue complementar. Por quê? Anteriormente, as pessoas, cada um escrevia uma parte de um capítulo, aí depois terminava, parecia um Frankenstein. E o último que pegava a bucha, tipo, que pegava o trabalho para botar o seu capítulo e finalizar, via que estava uma droga, então ele tinha que acabar relendo dos colegas para ajustar. Com digamos, utilizando ali como se fosse o Word, né, mas do Google Docs, ele vai pegar ali e vai trabalhar. Serve não só para Word, serve para Word, você consegue usar Excel, você consegue utilizar várias possibilidades ali e trabalhar de forma simultânea com os colegas, tá? É bem legal mesmo. É claro, por exemplo, assim, ó, no escritório, né? Como é que a gente trabalha? A gente não trabalha com Google Docs. A gente tem, digamos, todos os arquivos, tudo com backup, né? Mas todos os arquivos num determinado local, que é toda a base de dados, fazendo aqui, como vocês estão vendo, com todas, tipo assim, ó, civil, penal, trabalhista, previdenciário, alvará judicial, tudo nos arquivos. E você vai criando, né, todo um histórico. Então você já tem todos os arquivos de peça. Então você tem em ordem. Então a gente tem uma biblioteca, como se fosse uma biblioteca top fodástica, né? Toda a biblioteca lá, você vai atualizando, alimentando e você vai pegando as informações. Então isso agiliza bastante, né? Professor, eu trabalho de uma forma diferente. Se eu fosse fazer dessa forma, eu faria diferente. Como faria? Eu deixaria tipo num sistema operacional, tudo meio pré-montado. E daí você simplesmente faz. Isso funciona? Funciona, tá? Funciona é o caminho. O que que acontece? Eu estou falando de algo tipo assim, ó, que é mais boutique, que é cada caso particularmente, tá? Mas, por exemplo, no escritório em São Paulo, de uma amiga da minha cunhada, o que que eles têm? Eles têm 3 escritórios, só trabalhista. E eles montaram tipo um sistema. Então, no sistema ela coloca os dados, tipo preenche os dados como um cadastro. Do cadastro, ele diz o que que a pessoa está pedindo, coloca as datas e sai a petição. Tipo assim, ó, ela ganha tempo, ela não tem uma questão, não existe a questão do profissional ou do advogado ter que ler pontos da petição ali, a questão do mérito e tudo mais, tá? Ah, professor, nada a ver esse negócio de direito, quero saber sobre outro assunto. Beleza. Na época do Banco do Brasil, nossa, mãe, já faz tempo, né? Fazem já, olha, vou dizer, desde o começo, né? Desde o começo já tinha. Então, assim, ó, há 15 anos o banco já tinha. A gente só tinha os campos que era possível editar. E o futuro eu falei na aula, ou o presente, né? O presente eu falei na aula passada, que o que que acontece? Atualmente, você faz todo o contrato online. Não precisa imprimir para daí depois você assinar, levar lá. Não. Né? Confirma, aceita, aceito, né? Dá um tique, né? Coloca um tique, dá um concordar, beleza, já fechou o contrato, né? Ah, precisa passar no banco? Não, olha seu extrato, tá o dinheiro na conta, né? Fez o empréstimo, colocou as quantidades de vezes, pode fazer no caixa eletrônico, pode fazer no aplicativo, pode fazer na internet, e é um futuro ou um presente que muitos documentos que antes você levava no cartório, você consegue encaminhar e automaticamente você tem a confirmação que ele assinou. Isso. Ah, e tem a função da mala direta no Word. A função do mala direta no Word, Celso, eu vou até pedir um toque para ti, porque eu não utilizo, né? Tem um outro ponto ali que eu tenho que pegar ali para utilizar na minha questão prática, né? A advocacia não deixa eu ficar mandando e-mail para quem não conhece, então eu acabo não mandando, mas eu acho que é bacana pra caramba. É claro que a gente está falando de mala direta para mandar mensagem, mandar e-mail, é isso, Celso? Também mandar e-mail, mandar carta e fazer contrato também. Legal. Porque senão eles têm No um Word, outro.
para assinar, né? Que daí você manda e daí ele recebe um link. A pessoa, se ele tiver de acordo, ele concorda e daí ele assinou o documento. Tipo, não precisa ter token, não precisa ter nada. Ele já faz Assim, também. mas daí é sempre aqueles sistemas tipo, que já é integrado, né? Eu trabalhava, na época eu Isso. trabalhei numa construtora, a gente tinha tabela, a gente tinha muitos imóveis de locação de temporada, né? E como a gente não tinha um software para gerir as locações, a gente tinha uma mala direta entre o Word e o Excel. Então a gente Sim. preenchia todos os dados lá no Excel, e daí ia lá na mala direta e só alterava para qual linha do Excel que tu queria que pegasse, né? Linha Sim. 1, linha 2, linha 3, ele pegava e ele preenchia automático lá no Word, daí a gente só imprimia o contrato. Legal, Também legal. fazia isso para fazer recibo, também um monte de coisa, assim. É legal isso do mala direta do Word. Sim. No Google Docs também dá para fazer isso. Legal. Vamos, quando a gente vai ter um momento da nossa aula que a gente vai pegar e eu vou abrir com vocês um pouco ali a questão do pacote do Office. E daí a gente poderia até fazer, vou deixar pronto para a gente mostrar, ou até se tu quiser, tu já tens, digamos, pronto, montada, claro, talvez tenha que mudar para não poder não botar essas imagens aqui. A gente podia mostrar assim para a turma. Sabe por quê? Porque eu estava num. Como eu também tenho que preparar para passar o material e acompanhar, e também está sempre atualizado, né? Porque quando eu comecei fazendo o treinamento do Windows 95, né? Então, tipo assim, se fosse de lá para cá, ia ser o apocalipse. Mas, daí, no treinamento, assim, o cara falou assim, muitas pessoas usam o Word, usam coisa como se fosse uma máquina de escrever. Aí eu pensei, não eu. Aí eu morri, né? Porque eu olhei e falei, cara, eu uso muita coisa, eu utilizava como se fosse uma máquina de escrever, né? Um pouco mais atualizado, assim, né? Mas, tipo assim, muitas funções que eu poderia utilizar, eu não utilizava. Então, a gente pode pegar e conversar e mostrar para a turma. Por quê? Porque são essas coisas que fazem a diferença, né? Que é o legal, assim, né? O cara ganhar tempo. O cara ganhar tempo e fazer funcionar. O que eu tenho pesquisado também é muito a respeito, assim, ó, de utilizar o WhatsApp como uma forma de contato com os clientes, uma vez que, né, é muito difícil o pessoal abrir os e-mails, né? Eu realmente confesso que tenho uma dificuldade muito grande com e-mail, e por quê? O que era institucional, né? Tipo, @geman.com.br. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas às vezes até tenho, tipo, também tem o site, né? Aí o site eu recebo umas mensagens, ele só não tem os comentários, porque eu tenho um monte de comentário assim que vem gente em inglês, assim, ai, adorei seu site, ai, adorei o seu artigo. Tipo assim, mas faz sentido para alguém nos Estados Unidos um negócio previdenciário? Tipo, não faz assim, sabe? Então, e daí recebo muito e-mail bobagem, eu acabo utilizando um outro, que daí, né, porque hoje em dia todo mundo acessa o Gmail ou acessa o Hotmail e acaba usando o celular, acaba utilizando esses, já poderia utilizar o Outlook, que era o que eu sempre utilizei, e as pessoas, quando é pedido para elas mandar as mensagens, elas acabam, às vezes, dando um e-mail tipo que não é o usual delas, justamente para não acontecer o que aconteceu comigo. Então, às vezes, cai no que a pessoa não olha. Mas é bem legal, Celso, vou querer ver. E eu acho que uma coisa, não sei se tem mais alguém que trabalha com construtora, construção civil, uma coisa que tem dado muito certo, que eu achei bem legal, é aquele aplicativo para as construtoras, ou que foi desenvolvido, que daí você tem assim para o corretor tem acesso a todas as tabelas das construtoras atualizadas, a construtora pode atualizar e em tempo real, quando a pessoa vai acessar, ele sabe se o apartamento está disponível, se não está, se está reservado, se foi vendido, consegue as imagens, consegue os vídeos para mandar para o cliente. Então, assim, ó, é bem legal. Por que a gente vai comentar, talvez, às vezes, sobre alguns outros assuntos? Porque, às vezes, um clique, que pode ser que não venha esse clique para mim, mas pode ser que uma coisa que eu comento, ou na questão da advocacia, ou relação, enfim, construção civil, mercado, o que for, pode dar um clique em vocês que o cara diz assim, cara, isso aqui eu podia fazer para contabilidade e vai dar muito certo, né? E vou buscar alguém que trabalha com sistemas e vamos resolver. Ó, o Claudinei já disse amém que assim seja, vai dar certo para ele. E ele vai chamar todo mundo também para auxiliar com ele. Ó, beleza, né?
Então, o que acontece, né? A gente também tem possibilidade de você também fazer ali, tipo, um anual, em vez de você comprar né, o pacote ali, Office. Claudinei, que vou para a construtora. Ah, entendi. Aquele outro aplicativo eu posso mostrar um dia para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu só não sei como é que vem. Daí eu vejo como é que eu faço, eu mostro, fica bem legal, tá? Mas a gente pode visualizar. Então, assim, ó, a respeito de e-mail, né? Tem lá o Outlook Express, o Windows Mail, Mozilla, né? Alguns exemplos aqui, né? Para acessar o e-mail. Também é importante o seguinte, hoje em dia, a gente vai falar depois dos sistemas, você tem sistemas de CRM, que daí eles vão fazer toda a ligação justamente para disparo, para mala direta, que nem o Celso falou, né? E você já vai deixar programado. O que acontece é assim, a gente falou um pouquinho sobre o funil de vendas, cai no funil de vendas e ele já tem uma sequência de e-mails a encaminhar. Então ele já vai automático. A pessoa mandou, já recebe uma resposta. Olha, agradecemos o seu contato, isso aqui. Aqui há tantos dias, recebe outro. Para tentar fazer ele caminhar até, né, a concretização, o fechamento do negócio. É bem legal, tá? Bem interessante. Aliás, eu não comentei, mas se alguém... Tem uma pessoa que eu gosto bastante de ver no YouTube, que é essa pessoa que eu vou escrever aqui. Para vocês. Ricardo Jordão. Fala sobre vendas, né? Estou comentando com vocês pelo seguinte. Já comentei na aula passada, não vou me estender, mas assim, ó, a questão da venda, ou seja, venda como, digamos, profissional liberal, vocês vão ter, né? Ou para auxiliar, fomentar lá o local onde vocês estão trabalhando. Ah, professor, o meu negócio é a área fiscal. Tá bom, né? O meu negócio é departamento pessoal. Tá bom, né? Agora, imagina você chega lá no coisa, você traz um monte de cliente para o escritório, lá para o sócio. Claro, depende da empresa, depende do histórico. Mas assim, ó, você bota um monte de gente, o cara vê que o negócio está crescendo, que você é o cara, né? Claro, você sempre segura a ponta também para os caras serem fiéis ali a você, né? Mas assim, ó, o cara vai crescer, né? Agora, assim, o cara é muito bom, né? Mas o cara nunca, tipo assim, pô, será que o cara nunca poderia ter ido num churrasco, num evento, e alguém falado assim, olha, onde é que você trabalha? Ah, eu trabalho na contabilidade e tal, para ele indicar a contabilidade, né? Estou falando isso porque com o tempo você vê assim que tem várias coisas que são importantes, a parte técnica é extremamente importante, e esses contatos, assim, esses clientes que você vai trazendo, vai por mim, faz efeito. Professor, eu quero concurso, outra história, tá? O Claudinei já está fazendo aí o merchan dele. Não, beleza, ó. Geração financeira lá, recebi link ali do Claudinei. A respeito de web e-mail, né? Que daí o que acontece, ó? Eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho, digamos, todo o sistema no meu computador, então ele pega o e-mail lá do servidor e baixa. E eu tenho a possibilidade de acessar, né, pela internet. Então ele fica lá. Então, o Gmail, muito comum, Hotmail, né, que é o Outlook. Sugestão aqui também o Yahoo, né? O Yahoo era grande, muito forte. Ele que fez comprou lá ó, aquele sistema do cara do Shark Tank, né? Por uma fortuna deixou o cara bilionário. Só que depois outros foram indo e substituindo. Nós tivemos alguns momentos na questão da internet, né? Vocês são mais novos. Mas a gente tinha aquela época da internet de escada. Da internet de escada, a pessoa era obrigada a ter um provedor de acesso à internet. Então ele pagava para alguém, para o Terra, né? Pagava pro... tinha um monte. Antes de Terra chamava ZAS. E daí você tinha. Aí daqui a pouco vem o tal do IG, né? O IG. Aí você fala assim, meu Deus, o IG vai acabar com tudo. Hoje em dia, pergunto para vocês, quem é que paga por um provedor de internet? Não, o cara paga o telefone lá e tem a internet, né? Esse foi o assunto que quando eu fui entrar no mestrado, o professor falou assim, ó, Rafael, eu sei que teu negócio, né, sim, pela tudo que falou e pela tua graduação, vai estar mais voltado para a estratégia, mas a gente tem uma linha de pesquisa, e a linha de pesquisa é a respeito, internet, provedores de acesso da internet e tudo mais. Queres entrar no mestrado, tens interesse de participar? E eu topei, né? Então, assim, isso era um assunto que na época era uma discussão, como é que os pequenos provedores de acesso poderiam sobreviver, né, aos grandes,
né, como o IG que vinha, que ele dizia assim, não tem custo nenhum e você consegue fazer. Aí eles diziam assim, talvez o caminho seja esse provedor de acesso, né, ele, por ter o conteúdo local, uma forma de sobrevivência. Alguns poucos sobreviveram, mas a grande maioria não resistiu, né? Foi mudando a forma. Utilitários. Utilitários são o quê, né? Eles vão auxiliar, né, o gerenciamento e a manutenção do sistema operacional. Então a gente tem, né, desfragmentador do disco, né? Ali o backup, agendador de tarefas vão ser utilitários que vão auxiliar, né, o sistema operacional. Plugins. O que é plugins? Módulos adicionais instalados em softwares existentes, né? Então assim, você pode, né, adicionar algo a mais, que é tipo um plugin para algum software. Um exemplo, que eu acho que não sei se meu computador agora está aparecendo, mas eu me lembro que eu tinha colocado uma opção, então tudo ele aparecia ali o Evernote, como tipo um plugin a mais, que eu colocava ali para as abas, que me permitia já salvar direto no Evernote. Então você vai adicionando, né, exemplos de plugin. Drivers. O que são drivers? Né? Softwares que permitem a comunicação do sistema operacional com o dispositivo de hardware. Então, ele vai fazer a ligação, tá vendo? Aqui a gente está visualizando, né? A câmera fotográfica, a impressora, né? Aqui um leitor de DVD. O que acontece? Hoje em dia é fantástico, né? Você coloca você coloca o cabinho USB, ou como é que vai utilizar, ele tenta buscar. E como hoje em dia está tudo ligado na internet, se ele não tiver, ele tenta pela internet descobrir o driver e fazer. Professor, não, isso não era assim? Não, né? Isso não era. Você comprava uma impressora, né? Aí vinha o CD, aí você colocava no computador, colocava todos lá para eles conseguirem se entender, até que daí depois a sua impressora ia funcionar. Então, assim, algumas coisas acontecem de forma muito mais automática. Antes, o que você tinha que pegar e digitar em código, hoje em dia você não precisa. As coisas estão ficando muito mais práticas, né? Então, você quer fazer um site na internet, você consegue fazer todo utilizando o design, você não precisa fazer por código. E antes você tinha, com o código, né, começar a dar os comandos. Hoje em dia, algumas coisas você coloca, né, coloca o CD, bota para rodar, ou ele vai puxar da internet. Professor, como é que funciona hoje em dia? Ele vai puxando tudo da internet. Geralmente as nossas máquinas estão conectadas, né? Ou você compra, por exemplo, a mesma coisa, compra um celular. Você compra um celular, a primeira coisa que ele faz, né? Tente localizar a rede Wi-Fi. Ele localizou a rede Wi-Fi, ele se liga e ele fala assim, precisa fazer uma atualização. Ele já automaticamente se atualiza, né? Ou você dá um OK, né? Mas daí ele atualiza e daí você já tem o aparelho que você comprou atualizado da loja. É ou não é assim, pessoal? Yep, Claudinei falou sim. Então, assim, aqui a gente tem, né, de tudo que a gente foi conversando, a aula passada a gente começou com hardware, a gente falou um pouquinho de software. A respeito de softwares, né, a gente tem aqui, os que são sistemas operacionais, exemplos, pacotes de escritório, de navegadores, clientes de e-mail, o que é o e-mail, só que é o e-mail na internet, que é o web e-mail, né? É claro, aqui são alguns exemplos, né? Mas, por exemplo, quando eu quero acessar o meu tipo webmail aqui, ele me dá outra opção aqui. Então, isso aqui são algumas possibilidades, né? Aqui em relação a webmails. Utilitários, né? E drivers. Legal? Bem tranquilo. Vou comentar um pouquinho a respeito da licença de uso. Por que a gente está fazendo essa nossa conversa também inicial? No futuro muito próximo, ou já acontece atualmente com vocês, vocês têm que tomar a decisão. E às vezes vocês, como contadores, estão escolhendo o sistema, né, o sistema contábil da empresa, e quem vai conversar com vocês é alguém lá de sistemas.
e daí ele vai falar um tipo, né, ele fala assim, tal, aí você fala assim, mas o que é isso? Então é por isso que a gente vai comentar justamente, né, a questão da licença de uso. Por quê? Porque dependendo, né, você vai ter que pagar um determinado valor, ou pode ser que, na verdade, você pode inclusive mexer no código, que ele é livre. Então a gente vai ver agora a respeito da licença de uso. Então, assim, ó, licença de uso, proprietário. O que é o proprietário? Exige o pagamento pela licença de uso, código-fonte fechado. Ou seja, né, você não vai mexer no sistema e tudo mais. Você tem lá a licença de uso, código fechado, acabou. Outro exemplo, shareware ou trial ou demo, né? Demo tipo demonstração, demonstrativo, né? Para você utilizar, ou né, um trial para verificar. Então, assim, ó, ele é gratuito para degustação. A ideia, o que, que é? É que você utilize o software por um determinado tempo, né? Tipo uma demonstração, gostou, né? Gostou das funcionalidades e tudo mais, aí você então faz a aquisição, né? É claro, por exemplo, assim, ó, eu ia falar um negócio, mas daí eu vou mudar a frase. Eu ia dizer assim, ó, que você vai deixar o máximo de funções disponíveis, ok? Beleza, para a pessoa poder utilizar e ver que é bom, você não vai deixar ele meia boca. Mas onde que você deixa ele meia boca? Na hora, por exemplo, de emitir os relatórios. Então, softwares, por exemplo, que você vai fazer o cálculo, ele, digamos, ele faz o cálculo, só que ele não dá aquela função assim que você poderia exportar já para o Excel, deixar ele maravilhoso, ou já imprimir maravilhosamente, né? Então, exemplo, que é justamente para você ver que ele faz os cálculos, ver que ele é perfeito, ver que tudo roda, beleza, agora compra, né? Ou ele vai fazer o que outros fazem, que é assim, olha, você pode adquirir por 14 dias, depois de 14 dias a gente cobra. Com a nossa evolução tecnológica, né? As pessoas hoje em dia, elas passam, você aceita, compra lá o, digamos, para utilizar e já informa seus dados do cartão de crédito. Passado o 14º dia, ou 15º dia, dependendo como é que tiver o acordado, né, quantos dias for acordado, passado aquele prazo, automaticamente, se você não cancelar, ele vai começar a cobrar. Então, ele vai começar a cair no seu cartão de crédito, ou no cartão de crédito da empresa, da organização, ou da forma que você escolheu. Por que as empresas fazem dessa forma? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Por quê? Porque o sistema está lá, a pessoa faz a solicitação online, o sistema automaticamente, depois que foi aprovado o cartão, libera, e você não tem uma preocupação com a questão da cobrança, né? É claro, por que às vezes algumas pessoas acabam não fazendo no cartão? Porque acaba restringindo o limite do cartão de crédito da pessoa física, né? Mas assim, ó, uma pós-graduação que eu fiz online, qual que era a ideia? A ideia é, ó, eu pego e eu faço o valor no cartão em 10 vezes. Qual que é o objetivo? Ele falou, ó, se eu passo no cartão em 10 vezes, eu não me incomodo. Então tá lá, eu não preciso ter pessoas cuidando da cobrança, eu não preciso de ninguém acompanhando se deu algum problema com algum boleto, nem nada, ou depois, é o cartão. Passou no cartão, a operadora de cartão transfere o dinheiro e acabou, né? Ah, e para quem quiser fazer, né, ou prestar algum tipo de serviço, hoje em dia você tem PagSeguro e outras que você mesmo, ou pessoa física, ou microempreendedor individual, ou empresário, consegue se cadastrar. Então, mesmo sem a maquininha, você consegue ofertar, né, um parcelamento no cartão de crédito e funciona bem, né? Apesar de que eu tive uma frustração. Né? Eu tentei passar no coisa sem a maquininha, o escritório até tem a maquininha, se quiser passar alguma coisa, mas eu falei, não, vou passar meu e tudo mais. Aí o valor era um pouco mais alto, a pessoa falou, eu passo no cartão, beleza, passo no cartão. Aí deu restrição, acho que não, tipo, na primeira vez não, acho que não tinha liberado o limite, não tinha passado o limite. Aí uma segunda vez, aí eu sei que uma terceira, eu falei, cara, esquece, vamos fazer assim, ó, cara, deposita na minha conta. Eu fiquei tão puteado, eu falei, ó, tipo assim, não com a pessoa, né? Meu Deus, imagina. Mas eu falei, ó, deposita na minha conta, pode ficar tranquilo. Mas, cara, a vontade de dizer assim,
dane-se esse teu sistema, né? Não vou falar o nome porque está sendo gravado, mas é tipo assim, tipo um desses, tipo, vou falar o nome de dois, né? Tipo o Mercado Pago ou PagSeguro, tá? Já tinha recebido outras vezes, só que o valor era mais expressivo, e daí eu não sei o que deu, que daí ele não ia, tá? E eu acho que não era o cartão do cliente, não. Acho que uma vez foi, mas depois não era. Beleza. Então a gente falou, né? Ali quanto à licença, proprietário, vimos a questão demo. Agora, beta. O que é a ideia do beta? Beta é quando ele está em fase de desenvolvimento. Então, ele permite que você utilize, por quê? Porque você vai acabar dando sugestões. Então, quando ele está incompleto, ou ele está sendo utilizado para testes, né? Às vezes gratuito, tá? Essa é a ideia do beta. Essa nomenclatura, é importante a gente comentar, porque o cara fala assim, eu estou na versão beta. Aí o cara pensa, pô, versão beta é legal, né? Porque todo mundo sabe que começa com alfa, né? E termina com ômega, né? Então, assim, ó, tá no beta, tá no 2, né? Tá no segundo estágio. Mas não, o beta é que o cara tá dizendo, ó, eu tô ainda desenvolvendo, né? Domínio público. É um software, né? Sem patente e sem direitos autorais, né? Só que ele não é um software livre. Tá? Então, assim, ele é domínio público, você pode utilizar e tudo mais, né? Não tem direitos autorais, não tem patente, mas ele não é um software livre. Daí vai entrar o que é o software livre. Né? O que é um freeware? Freeware significa, né, totalmente gratuito, código fechado. Então, freeware é assim, você pode baixar, você vai utilizar, mas você não vai mexer no código, você não pode alterar o programa. Você pode utilizar sem pagar absolutamente nada, né? Então a gente foi vendo vários, né, bem interessante. E o software livre? O software livre ele é totalmente gratuito, o código fonte é aberto, ou seja, você pode fazer alterações. Então é assim, ele é livre para ser usado, livre para ser estudado, entender como é que é aquele software, né? O programa, a ideia do programa, do software, livre para ser modificado, redistribuído ou copiado. Essa é a ideia do software livre. Então, aqui eu posso, né? Ele é totalmente gratuito para mim utilizar, outra pessoa pode baixar, mas eu não posso mexer no código, no freeware. No software livre, já sim, tá? A gente vai ver que tem mais uma outra informação importante. Eu tenho aqui, a diferença de uma licença GPL ou BSD, né? Que vem em inglês, né? Então, assim, a ideia do GPL é uma licença pública geral. Software livre não pode virar software proprietário. Então, assim, se tem, né, uma licença GPL, eu posso mexer, eu posso modificar, eu posso copiar. Só que eu não posso pegar um software que ele era livre, que a pessoa poderia utilizar sem pagar nada por isso, e transformar ele num software proprietário. Ou seja, eu não posso daí mexer nele e começar a cobrar, tá? Essa é a ideia dessa licença aqui, Significa que é um software, um free software, né, que GPL ou GPL, né, que você vai poder mexer, mas você não vai poder transformar ele em um software, né, que a pessoa vai ter que pagar pelo software. Agora, se ele for, né, Berkeley Software Distribution, né, BSD, significa que você pode pegar esse sistema livre, mexer, né, fazer as alterações e você pode transformar ele num software que você vai comercializar. Então, assim, é que nem aquela questão do copyright e copyleft, né? Copyright é a questão, né, dos direitos autorais, né? Então, assim, aqui é copyleft, né? Aqui é copyleft. Então, você não consegue depois ter os direitos autorais para depois poder cobrar. Ele vai ser sempre livre e ninguém vai poder mexer e depois cobrar. Aqui não. Aqui você consegue alterar, modificar num software livre e passar a cobrar por ele. Bem interessante. Eu tive um acadêmico, ele já é graduado em administração e ele está fazendo a segunda faculdade, que é ciências contábeis, e ele é assim super engajado na questão do software livre e ele falou assim, professor, o professor tem que utilizar Linux, é muito melhor, e tem que, né, e bem interessante, ele já desde muito tempo comentava, mas não sei, assim, a gente está tão
tão acostumado com a questão de Windows que você acaba não querendo fazer essa migração. Aí aqui, em relação a quanto à licença, tem aqui de uma forma bem detalhada, né? Ó, o que é o proprietário, exige pagamento da licença de uso, o freeware, totalmente gratuito, né? Só que você não pode mexer no código-fonte, shareware ou demo, liberado gratuitamente para degustação. E é bem interessante, você tem isso para várias coisas, né? Então, a questão de degustação, hoje em dia tem até para videogame, né? Meu filho com videogame, aí ele entra lá no Nintendo Switch, ele consegue baixar o jogo, dependendo do jogo, tipo Monopoly, aí ele pode jogar por 30 minutos, aí o cara começa a jogar, viu como é que é o jogo, se interessou, se ele quiser comprar, né? Beleza. E ele tem uma outra restrição que é o tempo. Então, assim, se depois a pessoa não adquirir, aí não adquire mais, né? E já comentei para vocês que ele pode comprar o cartucho, que hoje em dia é tipo um cartão de memória, né? Ou ele pode automaticamente, né? Tudo na internet, ele pode baixar o jogo. Na hora de baixar ou na hora de adquire, ele manda para o e-mail qual que é o código, ele informa o código para o videogame faz o download e ele tem o jogo. Então, assim, nosso mundo está numa mudança gigante, né? Não precisa ter loja de CD, não precisa ter loja de DVD, não precisa ter loja que vende fita de videogame, né? É claro, aquelas mais antigas, o pessoal apaixonado e tudo mais. Tanto é que quem mais velho, assim, às vezes fala assim, poxa, eu gostava tanto do meu videogame e tudo mais, né? Dependendo, a própria empresa relançou alguns consoles, né? Relançou alguns consoles com vários jogos. Eu tinha um que eu vendi bem, assim, o cara apaixonado, comprou do outro lado do país, enfim, comprou com todos os jogos, ficou super feliz. E eu tive um colega, acho que ele é até mais novo do que eu, advogado, que o cara é apaixonado por videogame, o cara com muita grana. Então, assim, do que vocês imaginarem de videogame, o cara tem, assim, ele tem tudo lá, montou e coisa e tal. Beleza, né? O beta, liberado para testes gratuitos, domínio público e o software livre. Eu fui comentando e a gente explicou sobre cada um deles. Aqui a gente tem, então, alguns exemplos, ó, do que é o software livre, né? O que eu tenho aqui, ó, como... Aqui a gente comentou, né? Mas aqui, ó, o freeware, então você pode utilizar o Adobe Reader, né? Todo mundo tem um Adobe instalado na máquina. Se não tem, ele vai jogar, às vezes, para uma aba da internet para a pessoa conseguir visualizar. Mas a ideia é que a pessoa tenha, muito mais prático. Se a pessoa quiser ter mais funções lá no Adobe, aí ele pode comprar, ele vai ter uma possibilidade de fazer uma quantidade muito maior, né, de funções, tá? Mas ele é um freeware. E o software proprietário. Senhores, a respeito dessa nossa primeira parte, deixa eu voltar aqui para mim, que era a finalização da aula 1. Só um segundo que eu quero... Agora vem. Ainda não apareci. Beleza. Em relação a essa primeira parte, que era a nossa aula 1, em relação a essa primeira parte, que era a nossa aula 1, né, que a gente fez uma ideia inicial ali, hardware, software, né, as licenças, as funcionalidades, é isso. O que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, eu vou entrar a respeito de sistemas, tá? Então, a gente vai começar a falar a respeito de sistemas, e daí a gente vai numa evolução crescente. Em relação ali ao pacote Office, algumas funcionalidades, a gente vai acrescentar, mas daí em algum ponto, assim, numa outra aula e tudo mais, para a gente fazer, assim, um mix entre os pontos. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Acredito que sim, né? Bem interessante. Algumas nomenclaturas, algumas coisas a gente vai vendo. O que eu pensei nós fazermos?
A gente faz o nosso intervalo a partir de agora. Eu vou ficar disponível para conversar com o Fernando ali, que é o aluno que a gente está recebendo ele agora, né? Muito bem recebido. E a gente retorna daqui a 15 minutos. Aí a gente já começa a falar ali sobre o assunto da aula 2. Pode ser? Beleza, então, daqui a uns 15 minutinhos a gente retorna aqui para o grande grupo. Vou parar de gravar e vou conversar com o Fernando.